países eles estão promovendo a nova ordem mundial. Nós estamos comemorando essa semana 50 anos do homem na Lua, não é isso? O primeiro astronauta russo, chamado Yuri Gagarin, ele foi o primeiro homem a ir ao espaço. Ele ficou numa órbita da Terra. E no depoimento dele, via rádio, ele diz: estou aqui acima da Terra e não vejo Deus. Deus não existe. Foi o primeiro homem a ir ao espaço. Pouco tempo depois, os americanos lançaram uma nave também que foi ao espaço com um astronauta, primeiro americano, que foi o segundo homem no espaço. E ele foi numa órbita mais elevada acima da Terra. E lá, quando ele entrou nessa órbita, ele leu o início de Gênesis. Aí, ele, quando voltou, ele dizia: ele pode não ter visto, mas eu fui mais alto para ver Deus. E o depoimento dele via rádio é o livro de Gênesis, a criação, né? Então ele manifesta a criação de Deus. Nós estamos num país que nós todos já somos aqui adultos, e nós sempre vimos aqui nesse país o que? Mentira, engano, opressão, pessoas excluídas, pobres lá no Nordeste sendo mantidos como pobres, sem água, sem comida, sem desenvolvimento, para que se tornassem ali cabresto, né, eleitoral desses coronéis todos que viveram esses tempos todos. E nós, pela primeira vez nesse país, nós vimos um grupo de homens defendendo a verdade. Aí você pega esse juiz, ele não é perfeito, o juiz Moro, não é perfeito, ele não é perfeito, é um homem igual a você, ele não é perfeito, mas ele tem uma característica diferenciada. Qual? Não só ele, como aquele grupo, eles não são pessoas indicadas por políticos, como nesses anos todos nós tivemos no país, pessoas, juízes, desembargadores, procuradores, que sempre tinham uma indicação política, ou seja, eles sim, tinham ali a obrigação de retribuírem favores. E quando nós tínhamos alguma ação com relação à corrupção, esses crimes eram abafados. O governo do Fernando Henrique Cardoso, ele tinha, na função do Procurador-Geral da República, tinha um título até pejorativo, chamado Engavetador-Geral da República, ou seja, engavetava tudo, essas ações. Pega o juiz Moro com aquele grupo, e são pessoas que se formaram, que foram para o exterior, que fizeram pós-graduação, né? E que vieram para o país e passaram em concurso público. Eles não foram indicados por ninguém, eles são concursados. Então eles não devem favor a ninguém. E eles viram nessa situação toda do país, eles viram uma situação de corrupção, e uma corrupção que já, meus irmãos, ela contaminou todas as esferas do poder, judiciário, executivo, legislativo principalmente. E o juiz Moro, ele se transformou um herói. Por que ele se transformou um herói? Porque o anseio dessas pessoas todas, né, sofridas, trabalhadores, é o anseio de justiça, de realmente ver a justiça operando. E eles começaram a ver esse homem. Ele não é perfeito, mas ele abarcou uma causa e colocou poderosos na cadeia. Este homem, ele está trazendo um simbolismo para esse país de justiça, de igualdade. Quem está se levantando contra ele? Essas pessoas que estão se levantando contra ele, principalmente esse cidadão que veio de fora, né, que é o Verdeval, que eles chamam, né, pejorativamente, que é Glenn, não sei o quê, Glenn ou sei lá, enfim. Então, essa pessoa que veio, que comprou o mandato de um deputado homossexual, que é o Jean Willis, que compraram o mandato dele, né? E ele saiu daqui com uma mentira, dizendo que estava indo embora porque estava correndo risco de morte, né? Isso é mentira, que na realidade ele ganhou 700 mil reais, né, pelo seu mandato que ele vendeu.
Então, essa pessoa está sendo financiada por quem? Pelo russo. A Rússia está financiando. Nós estamos hoje na iminência de uma guerra nuclear. Presta atenção no que eu vou falar. Nós estamos na iminência de uma guerra nuclear. O Irã já está enriquecendo urânio. De onde foi esse urânio para o Irã? O Brasil, no governo do PT, estava vendendo urânio para o Irã. Esse urânio que eles estão enriquecendo agora, estão ameaçando o mundo. O Lula foi se encontrar uma época com o presidente do Irã, você lembra? Foi até uma polêmica em relação a isso. Então, meus irmãos, o que é isso tudo? É o espírito do anticristo que vem através dessa nova ordem mundial. E quem está promovendo isso? Comunismo. E quem são os países comunistas? Rússia, China, são grandes países comunistas. Gog e Magog, leia Apocalipse. Amém? Então, nós estamos com todos os sinais aqui, ó. Jesus, ele bate as portas, irmãos. Está muito próximo à vinda de Jesus. Ele vai arrebatar a igreja. Nós não vamos ficar aqui. Então, nós precisamos entender, ter o entendimento e procurar, meus amados, através desse entendimento, não perdermos tempo com essas fábulas, essas tolices. Espiritismo é uma forma de escravidão das pessoas. As pessoas se voltam para dentro daquilo e deixam de adorar o Senhor e não conseguem a libertação. Vamos seguir, irmão. Criacionismo. Vamos para Criacionismo. Segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, para que habitem nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Teoria participativa. A teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica geradas por Ele. Assim, homem e mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Hebreus 1:3. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É uma visão que tem por base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12. que é a situação. Pode seguir. Todavia, como Deus age na criação de cada alma, o espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé, pelo qual devemos curvar humildemente diante da sua magnitude. Então, essa teoria do criacionismo é como se o Senhor estivesse fabricando alma todo dia. Aí precisa de corpo. É uma linha de produção. Não. Mentira. Isso é uma teoria do homem. E nós temos a teoria participativa, que nessa teoria expressa que Deus dá vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica. Ou seja, nós temos a carga genética do homem, do macho, com a carga genética da mulher, da fêmea, que na verdade eles saíram de uma só fonte, porque o Senhor, quando criou o homem, ele tirou parte dele para fazer a mulher, a sua adjutora, a sua ajudadora. Amém? Então, nesse sentido, quando se unem, eles formam um ser. Esse ser traz as características e a carga genética de cada um, e nisso, meus amados, está a criação. Então, ali, já na criação, no zigoto, na fecundação, já tem vida. Isso é muito importante que nós entendamos. Amém? Isso explica quando Deus falou, crescer e vos multiplicar. E povoarei toda a terra. O Senhor, Ele criou com propósito. Então nós somos filhos de quem? De Eva e de Adão. Nós somos filhos de Eva e Adão.
Se eu chamar um africano de meu irmão, uma africana de minha irmã, eu não estou mentindo, são meus irmãos. Um japonês, uma japonesa, um esquimó lá no Ártico, né? São meus irmãos, são nossos irmãos. Todos somos irmãos. Nós fazemos parte de uma criação só. Domingo eu estava falando isso lá na escolinha, lá com as crianças, que nós todos somos irmãos. Somos todos irmãos. Né? Não existe, por isso o Senhor não faz acepção de pessoas. Não. E nem nós devemos fazer acepção de pessoas. Todos nós somos irmãos. Amém, queridos? Amém, amém. E aqui fica a teoria participativa, Que é a nossa. aonde o Senhor, Ele gera, meus amados, o Espírito, né? Sopra o Espírito no ato da criação, da fecundação. Amém? Conceituação de Espírito. Vamos lá, irmã Lúcia, por favor. Segundo o Novo Testamento, a palavra que refere a espírito pneuma. Pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana. 1 Coríntios 7, 1 e 34. 1:34. Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque em mulher. 34. 34. A diferença E assim entre a está mulher dividido. casada. 34, né? A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. O próprio do ser da pessoa. 1 Coríntios 16, 18. Porque do céu refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Pode seguir, irmão Lúcia. Mais especificamente, a fonte do discernimento, Marcos 2:8. das emoções. Vamos lá em Marcos 2:8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Então aqui o texto ele nos fala sobre o discernimento, aqui de Marcos 2:8. Então nós precisamos ter o discernimento, o entendimento. Amém, amados? Vamos lá, pode seguir, irmã. E da vontade. Atos 19. Não, tem João Das 11, emoções, 33, 11:33 de João. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Vamos lá, pode seguir. E da vontade. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Amém. E Pode. de uma pessoa, assim o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, se torna sensível ao Espírito Santo. É capaz de se manifestar do fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Gálatas 6:1, Mateus 5:7. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Mateus 5:7. Não, isso é do capítulo 5 ao capítulo 7. É o capítulo 5 e o 7, é isso mesmo. Mateus 5, capítulo 7. Não, é o capítulo 5 5 todo e o ao 7, 7. todo o capítulo 5 até o É o 7. 5, Tá? 6 e o 7 todo. Ah, Amém. Eu creio que os irmãos fizeram essa leitura em casa, né? Glória a Deus. Posso crer? Pois eu fiz a Vamos recapitular essa leitura. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito, pneuma, e o estudo do espírito é pneumologia. Amém. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, ou seja, nós estamos falando da imaterialidade, né? Corpo é material, espírito e alma imateriais. O próprio ser da pessoa e mais especificamente a fonte do discernimento das emoções, da vontade, das emoções, do discernimento das emoções e da vontade de uma pessoa. Assim, o espírito humano regenerado, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo.
e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Vamos entender isso melhor. Não terminou ainda o texto, não. Tá, mas eu quero só para entender isso melhor. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando a nossa alma ela está dando vazão, nós estamos dando vazão à alma, às emoções, aos sentimentos, à vontade, a alma está sufocando o espírito. Ela está mais, digamos assim, mais forte que o espírito. Amém? E quando nós estamos em equilíbrio, o nosso espírito, ele, meus amados, ele domina a alma. Eis que o pecado jaz à tua porta, e tu terás domínio sobre ele. Ou seja, nós, quando estamos na presença, buscando, tendo vontade de buscar o Senhor, aprendendo a amar o Senhor, o nosso espírito domina a alma. Lembra do cachorro que come 3 quilos de carne de uma vez? Se ele tivesse espírito, ele usaria a razão. Não vou comer só 300 gramas hoje, vou guardar na geladeira para amanhã mais 300 gramas, porque isso pode me fazer mal. Mas quando ele só tem alma, ele come tudo de uma vez, e ele pode morrer. Amém? Então, o nosso espírito, quando ele está em equilíbrio com o Senhor, ele domina as emoções, ele domina os sentimentos, e ele domina os pensamentos. Todos nós temos pensamentos, e pensamentos que nós sabemos que não são do agrado de Deus, são as imaginações. E o Senhor Jesus, ele nos ensina na sua palavra, que quando nós cobiçamos uma mulher, por exemplo, uma mulher quando cobiça um homem, já está cometendo adultério em pensamento. Amém? Então, nós, através do espírito equilibrado, regenerado, nós temos domínio sobre isso. A nossa alma fica dominada. Você vai fazer um curso de etiqueta, aí eles vão ensinar em primeiro lugar para você, quando você for à casa de alguém, a uma festa, a uma recepção, faça um lanche primeiro, né? Para você não chegar lá e colocar 3 quilos de comida no prato e envergonhar todo mundo, né? Amém? Ou seja, eu estou usando um exemplo, mas isso volta para a questão aqui que nós estamos estudando. O espírito, ele tem um controle. É como se o espírito, ele promovesse a etiqueta para a alma. Isso pode, isso não pode. O que Paulo diz? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu terei domínio sobre todas as coisas, em espírito. Amém? Eu não me deixarei ser dominado por coisa alguma. Isso é o espírito que está dominando. Então, justamente, pessoas que estão sofrendo, elas estão sofrendo na área das emoções. A área das emoções é tremenda. E a razão, ela nos diz, deixa isso, tira a mão daí, tira a mão do fogo, muda de pensamento, muda de postura. A razão está dizendo, a gente prefere, a gente gosta de sofrer, né? Aquele ingrato, aquela ingrata, há 20, 30 anos atrás você fez isso comigo, né? Aí começa a chorar, você fez isso comigo, Léo, né? Tem 30 anos, né? Está lá, né? Sabe? Ou seja, as pessoas estão guardando nas gavetas da alma, sabe? Os baús. Ah, mas eu estou sofrendo porque eu quero isso e não posso ter. Eu quero até confessar um negócio, para dar um testemunho aqui hoje. Depois de 4 anos eu consegui trocar meu fogão, né? Aleluia. E eu tinha assim muita vontade, sabe, irmão, de comprar um barco de pesca todo equipado. Aí depois que eu comecei a criar meu pai, né? Eu já sonho com um fogão novo, um jogo de panelas antiaderente. Sabe, a gente se transforma, né? Precisar do bom, Mas eu só para completar essa brincadeira. É só para completar. Eu não fiquei sofrendo 4 anos pelo fogão. Não, vai vir no tempo do Senhor. Amém? O Senhor me deu condição, peguei lá no cartão, parcelei. Amém? Poucas. Né? Ou em poucas e boas, né? As Casas Bahia? A vice 10 vezes. Ele proíbe a gente comprar na Casa Bahia não. Aquilo aí é coisa do capeta. Né?
Porque engana, vai lá as prestaçõezinhas, eu posso isso, daqui a pouco você está com uma prestação desse tamanho. Né? Então, irmãos, a alma, ela nos promove também um outro sentimento que a gente deve muito vigiar. Em 1 Pedro 5, versículo 7 nos exorta: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. E hoje as pessoas sofrem muito de ansiedade. Isso é alma. Eu quero agora, eu quero para ontem. E tem que ser, né? A gente brinca muito com os mineiros que não perde o trem, né? O trem passa às 11 da manhã, o mineiro chega às 7 da manhã na estação, sabe? Isso é o que? Ansiedade. Isso é ansiedade, irmãos. Tem mineiro que dorme na estação, não diga não. Isso é ansiedade. E eu vou trazer agora para dentro da igreja, para a obra. Tem pessoas que querem a bênção para ontem, não querem esperar o tempo do Senhor. Aí tem pessoas que vêm para a casa do Senhor: mas aqui eu não estou sendo abençoado, mas eu quero ser abençoado. Aí vai para outra igreja, e lá não acontece, e vai para outra, mas eu quero ser abençoado. Por quê? Isso é ansiedade. Está confiando no homem. Espera o tempo do Senhor na tua vida. É o tempo do Senhor, não é o meu, não é o teu, não é o nosso. É o tempo do Senhor, irmãos. E o Senhor abençoa no dia certo, na hora certa, no minuto certo, no segundo certo. E Ele nos prepara. Ele nos prepara. Se você vai plantar um pé de jabuticaba, vamos plantar um pé de jabuticaba ali no meio desse pátio aqui externo. Terra seca, terra dura e não tem irrigação. Vamos plantar esse pé de jabuticaba ali, vai dar jabuticaba? Esse pé essa árvore vai sobreviver? Não vai. Agora vamos plantar um pé de jabuticaba num local onde pega o sol da manhã, não pega o sol da tarde, onde tem uma irrigação diária, né? Vai dar jabuticaba? Vai dar. É a mesma coisa conosco. O Senhor vai te abençoar quando você estiver preparado. E Ele não vai te dar uma bênção sem você estar preparado para recebê-la. Ela vai se tornar uma maldição na tua vida. Amém? E como a gente conhece, pessoas que deturpam até a palavra de Deus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí depois agarra ele e quer lançar fora de qualquer jeito depois, né? Sabe? Né? E isso com relação a muitas coisas. Senhor, me dá um carro, meu pai. Eu quero um carro. Preciso de um carro, Senhor. Para fazer a obra. Para me fazer a tua obra. É que está na chuva, uma pessoa de uma carona. O pé está sujo, não deixa, não leva, né, pastor? É mesmo. Vai ter um evangelismo no local tal, tem um pouquinho de poeira para te pegar de terra. Pastor, estou com uma dor, eu amanheci passando mal. Meu carro não põe lá. E o batismo? Todo direito, dá uma olhada. Batismo nem pensar, vou entrar com uma roupa molhada no banco do meu carro. Eu tive que forrar o banco do carro. Sabe, irmãos? E pessoas que pedem um carro, o Senhor dá um Fusca. Mas, Senhor, eu pedi um carro, Senhor. Não é? Meu irmão, E seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te abençoar. E a pessoa, pastor, que vive pedindo uma moto para o Senhor, Ele só dá carro. E eu vou orar para continuar dando carro. Vamos orar para continuar dando carro, cada vez melhor, mais agradável, né? Amém? Vamos continuar. Nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crentes: os espirituais e os carnais. Romanos 1:8-1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os crentes espirituais Caracterizam-se. Pode seguir. Pelo seu Espírito, dominado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16, 18, 22. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a
carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida e nem transformada por Cristo. Essa leitura aqui é importante. Gálatas 5, 19 e 21. Vamos lá, Gálatas 5, Porque as 19. obras da carne são manifestas quais são? Vamos lá. Primeira, Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. amém. Leia novamente só essa lista macabra aí. Vamos ler, novamente. Idolatria, Vamos lá, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Vamos agora no versículo 22. Mas Mas o fruto do Espírito é Vamos lá. amor, Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, né? Bondade, fé, mansidão e temperança. Olha a diferença. Então, nós temos aqui, meus amados, a regeneração da alma. A alma antiga é essa lista que ela acabou de ler. E tem gente que ainda tem muito resquício dessa alma antiga. Nós temos. Não dominamos completamente. Não deixamos o Espírito Santo dominar completamente. E o que o Senhor quer de nós através do Espírito Santo? Que nós desenvolvamos os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito denotam uma alma regenerada. Amém? Todo mundo diga amém, só para te acordar um pouquinho. Aleluia. Pastor, então, certo é eu falar, transforma a sua alma, né? Transforma a sua alma. Transformar a minha alma, né? Porque às vezes a gente fala, tenho que transformar os meus comportamentos, mas não é a minha alma, na verdade. Agora eu entendi tanto isso aí. Senhor, transforma a minha alma. Isso aí deixa a nossa oração mais forte, porque a gente Sim. está orando de outra forma. É a alma, né? Começa a orar. Nós estamos reconhecendo que somos doentes e pedindo cura. É importante isso, né? Mas é muito nossa. Vamos seguir aqui, irmãos. Vamos mais rápido agora, vamos acelerar um pouco. Vamos acelerar. A triconomia do homem. Eu deixei os slides de lado aqui, meus irmãos. Onde é que nós estamos hoje? Um segundo, pastor. A harmonia da alma e do homem interior. Não, Tópico 2. é o tópico 2. A origem é. Não. A origem da alma nós já passamos, né? Já. Agora É o 2, da pastor. alma. Pode passar, a gente não passou nada disso, né? passou, Não, tipo do negócio. Que gracinha. Ai. Estamos aqui, né? E agora nós vamos para cá. Né? Sim. A alma. A triconomia do homem, perdão. Aí agora. Isso. Vamos lá. Perdão, irmãos. Mas a aula está empolgante. Muito falar sobre alma. Irmã Bia, por favor. A tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constituiu de 3 partes, conforme revela-nos a sua palavra, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. É o texto. Já lembro. Vamos seguir. O corpo, a parte material, refere-se ao homem exterior, segundo Coríntios 4:16. Pode seguir. Já o conjunto imaterial, formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-o de o homem interior, conforme as palavras do apóstolo Paulo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7:22. É o texto. Louvado e glorificado. Então nós vimos aqui, e o autor está
trazendo, né, a memória que somos espírito, alma e corpo. A mordomia da alma. Vamos lá, irmã Lene, por favor. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma. 1. A necessidade da alma. Essa necessidade inclui a emoção e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. Salmos 23, 1 ao 3. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz e verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Isso aqui nós estamos falando sobre a necessidade da alma. Então a alma encontra paz no Senhor. Amém? Vamos seguir. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade de sua alma. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Versículo 1 e 2. Quanta necessidade a alma tem por Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 ao 24. E nós demos os frutos, não é isso, irmãos? Quantos frutos são? 9. Amém? Vamos seguir. 2. A santificação da alma. É uma necessidade da alma o viver santo, sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14, que já é citação, né, pastor? É a citação, vamos seguir. O ser humano é salvo pela graça de Deus, e isso é dom divino. Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler? Onde está que a fé é um dom divino que vem do Senhor. Vamos ler, irmãos? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pode seguir. Amém. Mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente em Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23, que já é a citação. Pode seguir. 3. A santificação dos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensamos. Nesse contexto, devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, isto é, sua interioridade. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19, que já é citação. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que não pensar. Toda ação ou reação humana precede o pensamento, o sentimento e a emoção. Tiago, né, capítulo 4, 17, né, eu acho que é isso mesmo, ele nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este também peca. Né? Então aqui nós temos a mordomia da alma. E com relação à mordomia da alma, nós temos que entender o seguinte: a alma, ela tem entendimento, que é o pensamento, né, a imaginação, a razão e a memória. Lá em Gálatas 6,5, né, o Senhor, Ele, meus amados, decide destruir toda a raça humana, toda a criação. Por quê? Porque Ele viu na imaginação do homem coisas desagradáveis. Ou seja, nós temos que vigiar a nossa imaginação. E nós temos controle sobre isso. Ou seja, vem pensamentos,
E nós temos o livre-arbítrio para dar vazão a eles ou não. Amém? E quando nós damos vazão a esses pensamentos, né, na realidade o que nós estamos fazendo? Alimentando a materialização do pecado. Presta atenção. Eu estou com um pensamento de algo que eu sei que não é agradável, que eu sei que o meu espírito, ele fala, porque a alma tem ali a ligação com o espírito, e a razão está dizendo, isso não é de Deus, isso vai te trazer problemas, isso te afasta do Senhor, isso entristece o Espírito Santo, mas você resolve dar vazão a esses pensamentos. Daqui a pouco você está materializando, e aí você concebeu o pecado. Amém? Então nós somos pensamentos, entendimento, emoções e a razão. É isso, meus amados, que são as faculdades da alma, e nós temos que ter o controle sobre isso. Então eu tenho pensamentos, vem, isso é natural, que vem o pensamento, isso é natural. O inimigo não conhece, ele não conhece teu pensamento, mas ele influencia, jogando as setas. Ele faz influenciar, ele consegue influenciar teus pensamentos. E você, meu amado, também não pode, nós também não podemos culpar o inimigo o tempo inteiro, porque isso são memórias que nós trazemos. Essas memórias de coisas agradáveis, né, que no passado nós fizemos, mas que é pecado, que não agrada o Senhor, nós devemos usá-los. Não, isso eu fiz no passado, mas hoje eu não faço mais. Então eu não vou voltar às práticas anteriores. Eu estou dominando a minha alma, sabe? E buscando santificá-la diante do Senhor. Mas quando eu dou vazão a isso, eu caio. E a palavra nos exorta, né? 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amém? Ei, pastor, esse semestre eu estava estudando mais ou menos isso, só em psicologia jurídica, né? E aí a gente estava estudando a mente de um serial killer, de uma pessoa que mata. Na explicação é mais ou menos assim que a gente entende que esses pensamentos é como se fosse uma criança caótica ou um cavalo sem freio, que ele vem naquele momento, e muitas dessas pessoas ela materializa e mata e fazem coisas horríveis, porque ela deixou esse cavalo sem freio agir. Chama de superego, mas eu gosto mais de usar os termos que a Bíblia usa. Então tem sempre um que vai dar vazão, tem o outro que vai controlar, que a gente conhece que vai ser o Espírito que vai controlar. Então se a gente não controlar esses pensamentos, como o senhor falou, a gente vai fazer a prática daqueles atos. E aí é onde que a gente vai cair, né? Você materializa o pecado, você concebe o pecado, né? E isso vem através do pensamento. Tudo, passou todo assim, os estudos de serial killers vieram todos nos pensamentos deles. Isso. Quando entrevistaram mais de 10 assim, os estudos. Isso serve para nós temos que vigiar nesse sentido. E a palavra diz, orai sem cessar, vigiai. É horrível, né, pastor, esses pensamentos que vêm na nossa mente. É uma briga, e é uma briga assim, uma guerra. Em primeiro lugar, vamos entender que é natural acontecer isso. Nós estamos num mundo caído, vivemos num mundo caído. Então, esses pensamentos são naturais, que venham até nós. Amém? E como é que eu coloco isso, meu Deus? Isso é forte para colocar, né? Vamos colocar um casal. O casal casou,